Ok, pessoal. Então, agora a gente vai para a nossa última parte da aula sobre a emergência da ectoderme. Nessa terceira fase das nossas aulas sobre a ectoderme, a gente vai falar sobre como o tubo nervoso, tubo neural, é padronizado, e depois vamos falar sobre as outras estruturas relacionadas à ectoderme, né, principalmente relacionadas aí, então à epiderme. A gente viu, né, que durante a neurulação é formado o tubo nervoso, tubo neural, mais propriamente dito. Esse tubo neural ele vai ter uma abertura na região mais anterior, uma abertura na região mais posterior, que a gente chama de neurópolo cefálico, neurópolo posterior. Esse tubo neural vai ser padronizado em 3 níveis. Um é o nível anatômico, que é a formação das câmaras do cérebro e da medula espinhal. O segundo é o nível tissular, no qual ocorre o rearranjo de populações celulares para formar as diferentes regiões funcionais. E terceiro é um nível celular, no qual a gente vai ter a diferenciação dos tipos celulares em células nervosas, que a gente conhece como neurônio, e as células de suporte, que a gente conhece como células da glia. Ele é similar em todos os vertebrados, essa padronização é similar em todos os vertebrados. Mas em Homo sapiens, devido à complexidade do nosso cérebro, ele é mais complexo. Essa padronização é um pouquinho mais complexa, principalmente aqui na região mais anterior do tubo neural. A primeira fase de diferenciação do tubo neural acontece no nível anatômico, no chamado eixo antero-posterior. Inicialmente, como eu falei, é um tubo oco, mas esse tubo vai sofrer uma diferenciação ao longo do eixo antero-posterior. A gente vai ter a formação da região mais anterior, que é chamada de prosencéfalo, ou então cérebro anterior, uma região medial, que a gente chama de mesencéfalo, ou cérebro médio, e a região posterior, que é o cérebro posterior, ou rombencéfalo. Com o passar do tempo, a gente tem a expansão dessas primeiras regiões com o aumento dos fluidos que ingressam nesse tubo neural. O prosencéfalo vai se dividir em 2 partes, o telencéfalo e o diencéfalo. O mesencéfalo permanece como sendo o cérebro médio, mas o rombencéfalo vai se diferenciar em metencéfalo e mielencéfalo. Obviamente, vocês não precisam decorar todos esses nomes, é só entender que o desenvolvimento vai ser progressivo e vai formar diferentes unidades. A região aqui do prosencéfalo, né, vai formar o que a gente chama depois os lobos olfativos, os hipocampos e os cérebros. A região do diencéfalo vai formar a parte que vai ser a retina, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, epitálamo, o tálamo e o hipotálamo. O cérebro médio vai continuar formando o que a gente chama de cérebro médio, onde a gente vai ter fibras nervosas entre o cérebro anterior e posterior, os lobos ópticos e o tectum, vai ser importante para formar o cérebro. O metencéfalo e o mielencéfalo vão formar o cerebelo e a ponte e a região chamada de medula. Então, são os derivados adultos dessas 5 vesículas primárias que são formadas durante a fase inicial da neurulação, na formação, né, do que a gente chama da estrutura anatômica do tubo neural. Essa padronização do que vai ser a região, né, do telencéfalo, diencéfalo, etc., está relacionada à padronização dos genes ROX, que são genes, tem moduladores da expressão gênica e que vão ser muito importantes para dar essa padronização anteroposterior em quase todos os animais. A gente vai falar um pouco mais sobre isso quando a gente estiver falando sobre a somatogênese, mas vocês já começam a entender aqui a importância desses genes para dar essa identidade espacial ao longo do corpo do organismo. Os genes ROX, portanto, eles padronizam anteroposteriormente, mas o tubo neural também é padronizado dorsoventralmente, também ainda falando, né, da formação anatômica, da padronização anatômica.
Novamente, o SHH produzido pela notocorda vai ser muito importante para fazer essa padronização. A ectoderme, que não virou tubo neural, ela também padroniza o tubo neural secretando o que a gente chama de BMP. Tá? São proteínas relacionadas a essa família TGF-beta. Dependendo do local em que você, que é um neurônio, um neuroblasto, na verdade, uma célula que vai formar um neurônio, esteja no tubo neural, você vai receber mais SHH, né, ou menos SHH e mais BMP. Então a gente chama do assoalho do tubo neural, essa parte mais embaixo, próxima à notocorda, e o teto do tubo neural, essa região mais próximo da ectoderme, do que vai ser a epiderme. Então as células vão receber uma determinada quantidade de proteínas relacionadas a TGF-beta, como essa dorsalina, que está marcada aqui em azul, e vão receber uma quantidade de SHH, que está expresso aqui em verde. Dependendo da quantidade que você recebe SHH e dorsalina, você vai resultar na expressão de outros genes, como por exemplo o PAX6. Então eu recebo uma quantidade intermediária de SHH, uma quantidade intermediária de BMP. Isso faz com que eu tenha uma modulação para expressar o gene PAX6, vamos supor. E essas células que estão aqui com o PAX6 vão ser importantes porque elas daqui a pouco vão se diferenciar na retina para poder formar os nossos olhos. Então, o local em que você vai ter a formação do seu neurônio vai depender dessa conversa de genes que vem do tubo neural e do BMP4 que vem da placa neural. Desculpa, a placa neural não, da ectoderme acima do tubo neural. Então, repetindo, o que você vai ser no tubo neural vai depender do SHH que vem da notocorda e das proteínas TGF-beta, por exemplo, o BMP, a dorsalina, que vem da ectoderme que reveste o tubo neural. Ok? Então isso vai fazer com que eu decida se eu vou ser um neurônio motor, se eu vou ser um neurônio sensitivo, se eu vou ser uma estrutura para formar retina e por aí vai. Então depende agora se eu estou dorsoventral, anteroposterior, então vai dar a coordenada geográfica, eu vou saber que tipo de neurônio eu preciso me diferenciar. Então, essa figura é bem interessante, que ela mostra a importância da notocorda. Então, dependendo da quantidade de SHH que você recebe, então dependendo aqui da sua proximidade com a notocorda, você pode se transformar um neurônio motor ou um neurônio da placa neural. Então, por exemplo, se eu recebo muito SHH, eu vou virar um neurônio da placa neural. Se eu recebo pouquíssimo SHH, eu vou virar um neurônio aqui do teto do tubo neural. E aí, fizeram alguns experimentos no qual você transplanta uma notocorda ou você coloca uma bolinha cheia de SSHH ou uma bolinha cheia de proteínas do SHH, enfim, alguma coisa que mimetize o SHH num embrião que está em desenvolvimento. E eles observaram que você conseguiria diferenciar uma região que não necessariamente formaria as células da placa neural em células da placa neural. Então, quando você coloca aqui, vamos supor, aqui embaixo estaria a notocorda original, eu coloco uma outra notocorda aqui à direita. Isso faz com que o tubo neural se diferencie. Então, nessa parte aqui de baixo é a placa neural e aqui do lado vai ser uma nova placa neural. Ou seja, o embrião vai ficar todo torto. Mas demonstra a importância da notocorda para padronizar o tubo neural, demonstra a importância do SHH para padronizar o tubo neural. O passo seguinte, agora que eu já sei a coordenada geográfica, qual é o tipo de neurônio que eu vou ser, é a diferenciação tissular. É interessante que no tubo neural, imagina que aqui é o lúmen do tubo neural, aqui é a parte externa do tubo neural, o corpo do neuroblasto ele vai migrar mais externamente e mais internamente. Isso no início do desenvolvimento.
E a célula vai se dividir, vai passar pela fase M na região mais próxima ao lúmen do tubo neural. Aqui ela se divide e aí ela vai migrar para a região mais externa. E aí, conforme ela vai migrando para a região mais externa, ela vai se diferenciando. Dependendo do local em que ela vai se localizar, né, no tubo neural, essa célula vai poder se diferenciar em tipos de neurônios diferentes. Então, se ela fica na parte mais próxima à membrana basal, à luz do tubo neural, ela vai formar uma célula ependimal. Se ela, por outro lado, se estica pegando todo o tubo neural, ela vai passar a ser uma glia radial. Ela pode virar um astrócito, ela pode virar um neurônio, pode virar um neurônio de Purkinje e por aí vai, né? E dependendo do local em que você se encontra ao longo do tubo neural, você pode formar tipos celulares, paredes celulares do tubo neural diferentes. Então, na região, por exemplo, do córtex cerebral, você vai ter várias camadas, sendo que vai ter uma camada que a gente chama de neocórtex, que você não vai observar, por exemplo, na medula espinhal. No cerebelo, o tubo neural vai ter várias camadas diferentes do que a região do córtex também. Então, o tubo neural ele vai se diferenciar de acordo com o local, com a região anteroposterior, mas o tecido que forma o tubo neural ele vai estar relacionado, o desenvolvimento dele vai estar relacionado a essa movimentação dos neuroblastos durante o desenvolvimento. E, finalmente, o tipo de neurônio ou o tipo de célula nervosa que eu vou ser vai depender também da padronização celular. A gente pode ser ou uma célula nervosa ou uma célula da glia. Posso ser um neurônio ou uma célula da glia. Por exemplo, as células que vão revestir os axônios, que são chamados, né, a baía de mielina. Então, a baía de mielina são células que vão se enrolar, vão revestir essa parte aqui do neurônio. Já os neurônios vão ter que ter projeções, que vão ser os dendritos, né, os axônios. Vai ter o cone de crescimento dos axônios, que vai procurar os dendritos para poder fazer as sinapses. O que vai definir se eu sou um neurônio ou uma célula da glia está relacionado à localização lá no tubo neural e também à expressão diferenciada de genes. E essa expressão diferenciada vai estar relacionada àqueles genes, por exemplo, ROX, vai estar relacionada aos SHH e por aí vai. Então, a modulação a quantidade de informação que eu recebo durante o meu desenvolvimento vai direcionar para que tipo de célula eu vou ser. Joia? E aí, para a gente finalizar essa parte de neurulação, tem uma pergunta, né, bem antiga que todo mundo já ouviu falar. Depois que a gente vira adulto, não tem mais neurônios, né? Então, os neurônios não se renovam. A gente vai perdendo os neurônios e aí a gente vai perdendo a capacidade de pensar, etc. Isso é verdade? Não, isso não é verdade. Tá? No ventrículo, né, a cavidade que vai ter dentro do nosso sistema nervoso, a gente tem cerca de 0,3% das células, tá, que são células tronco nervosas. Foram feitos alguns estudos utilizando essa molécula, que é chamada de BRDU, ela é um análogo da timidina. Timidina é o T do nosso DNA. E quando você está fazendo a replicação, o BRDU ele é incorporado no DNA da célula, fazendo com que tenha uma emissão, né, radioativa. Obviamente não vai fazer muito bem para o organismo, então esses experimentos foram feitos com camundongos, mas tem um estudo feito com pessoas que tinham câncer e aí aplica o BRDU para poder tratar o câncer, e aí o BRDU ele é utilizado por todas as células que estão se dividindo de qualquer forma. Mas nos cérebros dos ratos eles observaram que existia sim a incorporação dessas células, dessas moléculas radioativas, o BRDU, nas células estão marcadas aqui em verde, né? Elas estão presentes. Então, você tem renovação, sim, de células nervosas. As células vão se diferenciar em neurônios, inclusive. Então, eles se renovam depois de adulto, mas a quantidade de novas células é muito baixa. Então, aqui é a região, né, do ventrículo.
e aqui vai ser o local, principalmente, onde vai ter essa pequena renovação e depois as células podem, né, migrar para formar os neurônios. Joia? Então, com isso, a gente encerra essa primeira parte, que é a neurulação, e agora a gente passa para outra etapa, né, para outro derivado da ectoderme, que vai ser a chamada epiderme. Então, a ectoderme vai gerar o que a gente chama de placódios. Os placódios vão estar espalhados por todo o seu organismo, por toda a superfície do embrião. São regiões espessas da ectoderme que vão dar origem aos rudimentos de diversos órgãos. A gente tem vários placódios, esses placódios vão ser importantes, por exemplo, para o nascimento dos pelos, do cabelo do nosso corpo, ok? Mas alguns placódios são ainda mais importantes, vamos dizer assim, porque eles vão formar órgãos, né, vitais para a gente, como, por exemplo, né, os placódios que vão gerar os bulbos olfatórios, né, a região que a gente vai usar para cheirar, o nariz, né, vai ser formado. A gente tem os placódios que vão formar a lente, como por exemplo, né, vai formar os nossos olhos, e os placódios ópticos, que vão formar a região dos nossos ouvidos. Mas existem vários outros placódios também ao longo do corpo, e esses placódios vão se desenvolvendo para formar as diferentes estruturas que estão relacionadas à ectoderme. Um dos placódios mais bem estudado é o olho dos vertebrados. Então a gente tem o placódio da lente, né? Esse placódio da lente ele vai interagir com a vesícula óptica, que está derivada lá daquelas regiões mais medial do tubo nervoso, que a gente acabou de falar, e ela vai induzir a diferenciação da vesícula óptica, que é derivada do prosencéfalo, para formar a retina. Ao mesmo tempo, a retina conversa com a ectoderme para formar o que vai ser a lente. E a região aqui da superfície vai formar a córnea e por aí vai. A gente não tem tempo para tratar sobre o desenvolvimento dos olhos, mas se vocês tiverem interesse, dá uma olhada lá no livro. É muito legal, é muito interessante a conversa que tem entre a região interna, né, que aqui no caso é derivado do prosencéfalo, com a região do ectoderma, para fazer essa conversa e formar uma estrutura tão importante, né, que são os olhos. Além dos placódios que formam esses diferentes órgãos, a gente tem também a epiderme, que é o maior órgão do corpo de qualquer animal, ou seja, a sua pele, a parte que reveste todo o seu corpo, né, é impermeável, ela permite que entre e saiam coisas, né, de acordo com a seleção delas, tá? E tem um alto poder de regeneração. Quando eu falo que tem um alto poder de regeneração, vocês já devem estar imaginando que tem então uma grande quantidade de células tronco nessa região. E vocês não estão assim tão errados. O que vai acontecer é que a ectoderme vai secretar logo uma chamada membrana basal, que é uma região rica em matriz extracelular. Essa membrana basal ela vai encaminhar sinalização para uma região chamada uma camada basal de células, tá? E essa camada basal de células vai se dividir assimetricamente. Quando elas se dividem assimetricamente, a gente vai manter uma célula na camada basal e uma outra vai para cima, que é chamada camada espinosa. Essa informação aqui é muito importante, porque vai permitir que exista a formação e a manutenção das células tronco epidermais. E essa conversa é feita pela via de Notch. Então, a via de Notch vai dizer, olha, eu vou começar a me diferenciar, você fica aí para ser célula tronco. E caso isso dê errado, caso essa sinalização seja alterada, a gente vai ter a proliferação dessas células indiscriminadamente, podendo gerar, por exemplo, né, um câncer de pele. Eu não falei anteriormente, mas é importante a gente diferenciar essas três coisas aqui: epiderme, ectoderme e epitélio. A epiderme é a camada mais superior da pele. Ela é um derivado da ectoderme. A ectoderme é um folheto germinativo que teve origem lá na gastrulação e vai dar origem à epiderme e também ao tubo neural. E o epitélio é uma organização celular. É quando você tem várias células ligadas umas às outras,
junções celulares, faz com que não seja possível passar moléculas, né, de um lado para o outro, então você tem um isolamento. Geralmente tem uma membrana basal e você tem também, né, uma polarização dessas células. Então é importante vocês entenderem essas três coisas. Então, a epiderme é derivada de um ectoderme e é um epitélio. Mas nem todo epitélio é uma ectoderme e nem toda célula da ectoderme vai ser uma epiderme. Ok? Bom, o que vai acontecer na nossa pele, na nossa epiderme, é que essas células que formam a camada basal vão estar se proliferando. Então, cada dia você vai ter a proliferação, essas células vão migrar para a parte mais exterior, então elas vão sair da camada basal para o que a gente chama dessa região de camada granular. Nesse local, elas começam a produzir uma grande quantidade de queratina, tá? Que está marcado aqui em preto, mas elas começam a receber também os melanossomos. Os melanossomos são pequenas moléculas, né, que são formados pelo melanócito. Vocês devem lembrar da segunda videoaula que os melanócitos são células derivadas da crista neural. E são essas células que produzem a melanina, que vai ser uma proteína que vai ajudar a proteger o DNA no núcleo das nossas células. Essa melanina ela é produzida mais em pessoas que têm a pele mais escura, menos em pessoas que têm a pele mais clara. E aí a melanina vai sendo depositada nessas células da camada granular, elas vão acumulando grânulos de queratina e aí elas acabam morrendo, mas vão ficar, né, formando o que a gente chama de camada córnea. Então a célula que está bem aqui na sua superfície, na verdade, é praticamente só queratina. E se você esfregar aqui, você está soltando queratina que está flutuando agora na sua sala. Ok? E isso vai sendo substituído. As células da camada córnea vão sendo substituídas. Em camundongos, a substituição dessas células leva mais ou menos 12 dias. Na gente é um pouquinho mais. Tá? Então, isso é um ciclo interminável e é um local em que a gente tem uma grande proliferação de células. Então, as células que ficam aqui na camada basal são células-tronco que vão estar formando as novas células do epitélio. Essas células que ficam aqui na camada granular, elas vão ter origem da camada basal, mais camada espinhosa, que é chamada de camada de Malpighi, e depois aqui elas vão começar a se diferenciar nos queratinócitos, que são as células que vão acumular as queratinas. E por toda a vida, né, essas nossas células da camada córnea, a parte mais externa, vai se diferenciar para formar, né, a superfície que vai proteger o nosso corpo. Então, isso é o que reveste a nossa pele. E essas estruturas, né, glândulas, pelos, penas, dente, e outros apêndices cutâneos, que eu não consigo me lembrar agora, eles têm origem a partir da participação das células da epiderme, mas também com influência de células que estão na região mesenquimal da pele, ou seja, na derme. Então existe uma interação epitélio-mesênquima que é reutilizada inúmeras vezes com os diferentes placódios. Então no caso do pelo, por exemplo, você tem fibroblastos dermais que vão se acumular próximo dos placódios, né, da pele. Vai ser formado um placódio com as células da papila dermal. Esse placódio vai sinalizar para essa estrutura que tem origem ectodérmica para poder formar essa reentrância. Nesse local, geralmente, vai ter a participação de um melanócito para poder dar coloração ao pelo. Tá? São recrutadas também algumas células sebáceas, né, como os sebócitos, e isso vai formar uma estrutura onde vai ser começado a secretar a queratina. A queratina vai crescer, formando essa região, vai ter uma relação com uma glândula sebácea, e aí vai formar, né, o fio de cabelo, o fio de pelo. Tá? Obviamente, existe uma coisa muito mais refinada, muito mais restrita aqui, que se vocês também tiverem interesse em conhecer um pouquinho mais, eu sugiro que vocês deem uma olhada lá no livro. Mas a forma como pelos, penas, dentes, escamas é gerada é muito similar.
você tem um acúmulo de células mesodérmicas, mesenquimais, que vai recrutar a parte do placódio. Há uma conversa molecular entre o placódio da epiderme com essas células mesenquimais. Uma coisa induz a diferenciação da outra, e quando o mesênquima começa a se diferenciar, ele vai induzir a diferenciação da ectoderme. Então você tem essa conversa para poder formar esses apêndices cutâneos. E a formação desses apêndices cutâneos está diretamente relacionado à sinalização pelo Wnt. Organismos que têm o Wnt suprimido ao longo do desenvolvimento, eles podem ficar carecas, né? E em diversos experimentos com camundongos, eles observaram que a ativação do Wnt vai fazer com que haja o recrutamento dessas células mesenquimais, que estão representadas aqui por essas células marcadas com essa coloração vinho, tá? Então, quanto mais o Wnt eu tiver, ou seja, essa linha verde aqui, mais o Wnt eu vou ter. Então, uma autoativação. Essa autoativação faz com que haja a formação daquele placódio, então você tem uma grande quantidade de células mesenquimais recrutando as células epidermais, que estão marcadas aqui em azul, e você vai ter também a formação de um repressor, o DKK, né, o Dikopf. E onde você tem a produção desse Dikopf, você não tem a formação desses placódios que vão gerar os pelos. Essa coisa de ativação e inibição faz com que a gente tenha as estruturas, os apêndices cutâneos mais ou menos regularmente espaçados. Então, se você olhar agora para a sua pele, você vai ver os pelos, eles estão mais ou menos a uma distância regular um do outro. Tá? Está relacionado a essa questão da formação do Wnt. Tá? Pessoas, organismos que têm algum problema na expressão e na organização dessa ativação e inibição vão acabar não formando esses apêndices cutâneos para formar o pelo. Beleza? Então, era isso que nós tínhamos para falar sobre a ectoderme, o desenvolvimento da ectoderme. Lembrando que a ectoderme gera um pouquinho de... vai gerar a tubo neural e vai gerar a epiderme com os apêndices cutâneos. Então era isso que nós tínhamos para falar hoje, né? Fico por aqui e vou procurar agora um pouquinho de ativador de Wnt para passar aqui na cabeça para ver se o pelo volta a crescer. Um abraço a todos, até mais!